Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Começa agora mais um Boletim do AV, hoje é terça-feira. E aí, me digam como vocês estão, vivendo ou apenas esperando Carol Pfeiffer chegar ao Rio de Janeiro para saber os rumos da parceria dela, da possível parceria da investidora com o Vasco da Gama. Me digam aí, não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário, a sua opinião, ajudar a gente na divulgação enviando o link para os seus grupos. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. E ao que parece, Carol Pfeiffer já vai conhecendo os prazeres e os desprazeres de se envolver com o Vasco da Gama, que tem uma torcida enorme, apaixonada, mas também uma grande polaridade de opiniões, no sentido de política, lado, de apoio ou não. E a Carol Pfeiffer vem falando sobre isso bastante nas redes sociais dela, porque ela tem recebido muita mensagem, inclusive com suposições sobre o que estaria passando na cabeça da investidora nesse momento. Hoje ainda ela fez um post e na legenda você confere aí na tela o que ela diz. Yes, sou apaixonada pelo Brasil, pelo empreendedorismo, sou palmeirense e estou tentando ajudar o Vasco. O que não estou é querendo brigas, discórdias ou ataques. Bora fazer acontecer em tudo que decidirmos tocar, levando sempre uma mensagem de otimismo e de paz. Eu sei que é difícil de viver em sociedade e nunca vamos concordar com todas as opiniões, mas em certos momentos é preciso ter inteligência e se unir sempre por um bem maior. Até para debater tem momento certo. #paz, todos podem ajudar e vamos time. Mas Carol Pfeiffer só chega ao Rio de Janeiro quinta ou sexta-feira. Mas enquanto isso, hoje, informação exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos, Camila Farani, que também é investidora, participa do programa Shark Tank junto da Carol Pfeiffer e esteve em São Januário, almoçou no clube ao lado de Vitor Roma, vice-presidente de marketing, e também do CEO Luiz Melo. Foi papo de vascaína, que quis conhecer o clube e o Vitor Roma convidou o CEO para poder passar para ela a situação do Vasco da Gama, o momento financeiro e de negociações do clube. E ela, Camila Farani, pode estar ao lado de Carol Pfeiffer no almoço, no encontro que deve acontecer na próxima sexta-feira. Então essa é uma informação exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos, mais uma torcedora, a princípio, mas também investidora próxima do Vasco nesse momento. Enquanto isso, se toca ao futebol por aqui, inclusive no início da semana eu falei sobre a possibilidade de outros jogadores ganharem férias antecipadas, mas nesse momento, ao que parece, isso ficou um pouco de lado, porque a diretoria do Vasco começa a se movimentar para anunciar os novos nomes do departamento de futebol do clube. Inclusive o Marquinhos Gabriel, falando ainda sobre essa situação dos jogadores que poderiam ser dispensados, o Marquinhos Gabriel, ele retorna depois de um período no departamento médico, estava tratando uma entorse, fica à disposição e no domingo deve fazer o seu último jogo pelo Vasco da Gama, ele que está em final de contrato, o Vasco não vai renovar, então o Marquinhos Gabriel fica à disposição, mas na sequência deve se despedir do clube. Além dele, o Caio Tenório também estava lá no DM, tratando um trauma no joelho, também fica à disposição por hora do treinador Fábio Cortes, que deve estar na beira do gramado no jogo contra a equipe do Londrina. Voltando a falar sobre o departamento de futebol do Vasco da Gama, quem acompanhou o Avenue de ontem à noite viu que o Flávio Dias deu os nomes e uma reunião que aconteceria hoje ainda para começar a definir aí os nomes e as pessoas que vão comandar o futebol do Vasco no ano de 2022. Nós vamos falar sobre isso depois do recado dele, do próprio Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais.
Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Ricardo Gomes, Anderson Barros e Fernando Praz. Esses são os nomes que ganham força nesse momento para poder assumir o departamento de futebol do Vasco. Além deles, Zé Ricardo para treinador na temporada de 2022. Essas informações, você que acompanhou o Avenil de ontem à noite já sabe, inclusive também o Bom Dia Gigante, Emerson Rocha falou sobre isso. E o Flávio Dias ontem também trouxe uma informação de que essa tarde se reuniria com o presidente Jorge Salgado, o Ricardo Gomes. Nós ainda não temos informação sobre as decisões dessa reunião. Com certeza, hoje à noite o Flávio Dias vai trazer detalhes para vocês, então fiquem ligados no Avenews dessa noite. Com relação ao Anderson Barros, ele está no Palmeiras nesse momento, o Palmeiras tem uma decisão pela frente e a partir de dezembro vai ter uma nova diretoria, porque a Leila Pereira assume a direção por lá. E ela não deve manter o Anderson Barros no departamento de futebol. Então, a partir de dezembro, semana que vem, o Vasco já deve começar maiores forças para poder contar com o Anderson Barros. Com relação ao Fernando Praz, a nossa reportagem fez contato com ele, ele não quis entrar em detalhes sobre assumir um cargo no Vasco nesse momento, mas é claro que nós falamos com ele, inclusive sobre a visita que ele fez ao clube no início desse mês. No mês de novembro, ele no Rio de Janeiro resolveu conhecer o CT do Vasco, o CT Moacir Barbosa, e ele fala aqui nesse boletim do AV sobre o que ele encontrou por lá e, é claro, sobre o clima que sentiu nesse momento em que o Vasco não conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, fazia muito tempo que eu não ia no Vasco, né? Muito tempo mesmo, a não ser de jogar contra. Hoje o Vasco tem uma estrutura melhor do que na minha época, né? Hoje o Vasco tem um centro de treinamento, que se não é o ideal, já deu os primeiros passos, né? Acho que isso era importantíssimo, era uma coisa que eu discutia, assim, no bom sentido, muito com o Juninho Pernambucano na época, né? Que era uma situação básica, né? De ter um centro de treinamento. E óbvio que o clima não era dos melhores, né? Apesar que eu fui antes do jogo contra o Botafogo, ali depois do jogo do Botafogo, eu acho que realmente o caldo entornou de vez, né? Mas é natural que não seja um clima muito leve, até porque mesmo naquele momento o Vasco já estava numa situação delicada, ainda tinha chances matemáticas, mas não estava na briga direta pelo acesso, né? Então é natural que em clubes desse tamanho, quando as coisas não estão correndo muito bem, ainda mais na Série B, que o clima seja um pouco carregado. O Praz, que não esconde de ninguém o carinho que ele tem pelo Vasco, ele fez questão de lembrar o seu tempo como jogador, inclusive naquele ano de 2009 em que o Vasco conseguiu garantir o acesso antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro, diferente do que aconteceu esse ano. O Praz relembra esse fato. É difícil falar, né? O Rodrigo Caetano na época foi muito competente, né? Em conseguir montar um time também sem muito investimento, né? O Rodrigo tinha muito conhecimento de mercado, um trânsito muito bom entre todos os envolvidos, né, no futebol. Conseguiu juntar jogadores mais experientes com os mais jovens, né? No caso do Ramon, Fagner, Newton, depois Dedé, Romo, os da base, né? Acho que o Vasco usou muito bem a base, tinha uma base muito forte, tanto é que a gente só vê Allan Kardec, Alex Teixeira, Coutinho, Alain, Souza. Era uma base muito forte, né? Eu, já com mais experiência, mas não conhecido, vim de fora também, muito por causa desse conhecimento que o Rodrigo tinha, né? Dessa rede de contatos que ele tinha. Então, acho que a gente conseguiu formar um grupo muito equilibrado, com algumas peças que foram os alicerces, né? Da equipe, mas que dependiam muito também das outras peças. Carlos Alberto, Fernando, Papel Lima, Luiz Chapéu, eles eram referências, mas também precisaram muito da ajuda de quem ainda não era conhecido, né? Eu acho que todo mundo entendeu o seu papel e por isso que o Vasco conseguiu fazer uma boa campanha, apesar de ter começado muito mal, né? Mas até o fim do primeiro turno a gente reagiu, virou líder e não saímos mais. E por último, Fernando Praz fala o que pode ser possível se fazer no sentido de futebol do Vasco e montagem de elenco para 2022. Infelizmente o Vasco não conseguiu subir, né? Vai pagar um preço alto por ter que ficar mais um ano na Série B. Em relação ao planejamento, para quem está de fora aqui é muito difícil falar, né?
Eu particularmente não sei como está a questão financeira, né? Como vão ficar as questões contratuais que o Vasco tem. Eu vejo que muita gente vai sair e é natural que haja uma grande reformulação, né? E que o Vasco tente, né? Até porque ficar outro ano na segunda divisão seria desastroso, né? Que o Vasco tente, dentro de um curto espaço de tempo, conseguir fazer um planejamento, já que a Série B desse ano já acabou para o Vasco, né? Que consiga começar antes, sair na frente dos outros na questão do planejamento e conseguir montar um bom grupo, né? Não um bom time, um bom grupo competitivo e que consiga levar o Vasco de volta para a Série A, né? Mas além do Fernando Praz, os outros nomes que eu citei seriam os ideais para assumirem o futebol do Vasco nesse momento? Quem comenta é o nosso parceiro Jean Faísca. Salve, Jean, fala daí! Salve, Jéssica Dias, salve galera ligada aí nesse Boletim AV. No dia de ontem, o Flávio trouxe a informação que alguns nomes começam a surgir aí para ocupar esses cargos vagos do Vasco, desde a demissão do Pássaro, a demissão do Fernando Diniz. Num primeiro momento, são 4 nomes aí. Vamos começar lá de cima com o Anderson Barros, tendo a possibilidade de ser o executivo do Vasco. O Anderson Barros, que foi o executivo do Vasco quando o Vasco fez aquela última boa campanha lá no ano de 2017. É um cara que hoje está no Palmeiras, pode ser aí bicampeão da Libertadores da América. Acredito que seja um bom nome para ocupar esse cargo no Vasco. Claro que as dificuldades que ele vai enfrentar no Vasco são muito maiores do que aquelas que ele enfrenta no Palmeiras pela questão financeira. Quanto ao Praz e o Ricardo Gomes, eu acredito que são 2 nomes aí que podem servir como elos da corrente entre a direção do Vasco e a comissão técnica. Todos 2 experientes, o Ricardo Gomes, inclusive, o técnico da última grande glória do Vasco, depois da carreira sua como treinador aí não decolou mais, e é normal, até por tudo aquilo que ele passou, já é um vitorioso por poder voltar a trabalhar. Acredito que seja um bom nome. O Praz, que era atleta do Ricardo Gomes naquela conquista, é outro cara de uma conduta muito boa mesmo, todo mundo sabe da idoneidade aí do Fernando Praz, e curioso para saber como ele poderia trabalhar nesse meio do futebol. E o Zé Ricardo, eu sou suspeito para falar porque gosto muito desse nome, vejo ele como um treinador que a carreira poderia ter decolado muito mais do que já decolou, até por uma questão de gestão de carreira. Quando ele sai do Vasco, ele acaba pegando um Botafogo, que não era a hora dele pegar aquele Botafogo. Depois ele vai no Inter para fazer um mandato tampão. O Inter já tinha contratado o seu novo treinador, vai para pouquíssimos jogos ali, acaba não engrenando, até porque eu acho que esse tipo, um técnico igual ele, que já era sólido no mercado, não poderia jamais aceitar ter um mandato tampão. Vai para o Fortaleza logo após uma saída do Rogério Ceni. Aí eu pergunto para vocês, com exceção do Vojvoda agora, é o único que emplacou depois do Ceni, porque a pressão era muito grande. Então acho que o Zé Ricardo deveria ter tirado o pé em determinado momento da sua carreira e escolher melhor os clubes que ele iria pegar. Agora, dentro desses nomes aí que o Vasco trouxe, esses 4, eu acho que todos eles podem acrescentar muito. Até porque eu vejo que o Vasco demitiu 2 e está pensando no nome de 4. Então já dá para ver que o Vasco entendeu que essa questão de toda uma comissão, uma diretoria, estava muito deficitária mesmo e o Vasco vai precisar reforçar para o ano que vem. Valeu, galera! Realmente, bons pontos citados pelo Jean com relação ao técnico Zé Ricardo. Para mim, nesse momento, também preferia Dorival Júnior, mas é claro que tem a questão financeira do Vasco, inclusive a dívida que o clube tem com o próprio Dorival Júnior. E também, nesse momento, o nome de Pedrinho, que era um dos cotados para poder assumir algum cargo no futebol do Vasco, acaba perdendo força. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outro detalhe, como eu falei, fiquem ligadinhos. AV News hoje à noite com Flávio Dias. Nós teremos maiores informações sobre todas essas negociações. Um beijo e até a próxima!